Clara, uma jovem de 17 anos, foi comprada como esposa por um milionário frio e calculista. Ele a comprou como esposa. Mas o que começa como um acordo, logo se transforma em um labirinto de emoções intensas. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Isaura nasceu do silêncio. Um silêncio duro, de infância sem colo, de pratos vazios e de orações murmuradas entre os ruídos da cidade grande. Aos 17 anos, seus passos leves percorriam as calçadas rachadas de São Paulo, com a dignidade de quem carrega no corpo a história de mulheres que aprenderam a resistir com doçura. As mãos delicadas, mas calejadas pelo trabalho, seguravam uma bandeja de madeira gasta, cheia de cocadas douradas, bolinhos de chuva ainda mornos e sonhos de padaria caseiros, feitos nas madrugadas frias ao lado da avó Conceição, uma senhora, de mãos trêmulas e coração teimoso, que criou a neta sozinha. Viviam num sobrado encostado ao tempo, no bairro da Liberdade, entre paredes descascadas e memórias de um passado que se recusava a morrer. O cheiro de canela e açúcar mascavo sempre impregnava os cômodos pequenos, misturando-se ao aroma do café forte que nunca faltava, mesmo nos dias mais difíceis. Isaura acordava antes do sol nascer, preparava os doces com receitas que a avó guardava na memória e saía pelas ruas com sua bandeja, cantarolando baixinho para espantar o medo e a solidão. Era virgem, não por medo, mas por escolha consciente. O mundo já havia tentado arrancar sua inocência cedo demais. Olhares pesados de homens velhos na padaria do seu Joaquim, propostas indecentes sussurradas no ponto de ônibus, tentativas de controle disfarçadas de proteção. Ela se protegia como podia, com silêncio estratégico, com trabalho incansável, com firmeza inabalável no olhar castanho que herdara da mãe. Cresceu ouvindo que o corpo de uma mulher pobre era mercadoria barata nas mãos de quem tinha poder, mas decidiu que o seu teria valor. O valor da liberdade, da espera, do amor verdadeiro, ainda que parecesse inalcançável nas ruas cinzentas da periferia. Do outro lado da cidade, envolto em aço reluzente, mármore Carrara e janelas blindadas que filtravam a luz do sol, vivia Enrico Santoro. 43 anos de existência pesada, um império de construção civil herdado do pai, um nome temido nos corredores do poder, um passado enterrado a 7 chaves nos cofres de sua memória. Desde a morte trágica de Valentina, sua esposa grávida de 7 meses, que caiu da escadaria principal da mansão em circunstâncias nunca bem explicadas para a imprensa, Enrico tornou-se sombra de si mesmo. Seus olhos, outrora calorosos como o café que tomava nas manhãs de domingo, tornaram-se opacos como os espelhos antigos de seu escritório em Mogno. Dormia mal, assombrado por pesadelos recorrentes do que não pôde proteger, do filho que nunca chegou a segurar nos braços. Não sorria há 3 anos, não tocava piano há 2, amava apenas os silêncios longos da biblioteca e os vinhos, raros que colecionava sem provar. Foi numa manhã comum de março, ao visitar discretamente um projeto social no Capão Redondo, uma creche construída em homenagem à falecida esposa e ao filho que nunca nasceu, que a viu pela primeira vez. Isaura estava sentada na calçada de paralelepípedos irregulares, vendendo seus doces com a paciência de quem conhece a fome, os cabelos castanhos presos em uma trança rápida, o rosto jovem brilhando de suor e determinação silenciosa. Ela nem o olhou quando o carro preto parou em frente ao portão da creche. Continuou arrumando os doces na bandeja, verificando se as cocadas não haviam grudado uma na outra com o calor da manhã. Mas ele a viu com uma clareza que o assustou profundamente. Como se por um instante suspenso no tempo, algo adormecido dentro de seu peito ressuscitasse. Como se a vida voltasse a pulsar em suas veias entorpecidas pela dor. Enrico desceu do carro com movimentos automáticos. Cumprimentou a diretora da creche com a cordialidade fria de sempre, mas seus olhos voltavam constantemente para a menina, na calçada. Havia algo na postura ereta de Isaura, na forma delicada como tratava cada doce, na serenidade com que suportava o sol forte que o lembrava de Valentina. Não fisicamente. Valentina era loira de pele clara, nascida em berço de ouro.
Mas havia uma dignidade similar, uma força silenciosa que atravessava as diferenças de classe e cor. Durante toda a visita à creche, onde deveria estar concentrado, nos relatórios de funcionamento e nas prestações de contas, Henrico se pegou observando Isaura através das janelas. Ela vendera a maior parte dos doces até o meio-dia. Conversava com carinho com uma criança que se aproximara pedindo bala. Dividia sem hesitar um bolinho de chuva com um menino de rua que implorava com os olhos. Quando finalmente saiu da creche, já era tarde da manhã, e Isaura arrumava os últimos doces na bandeja. Henrico se aproximou, pediu uma cocada sem olhá-la diretamente, estendeu uma nota de R$ 50 para um doce que custava 2. Ela o olhou então pela primeira vez, e seus olhos castanhos encontraram os dele com uma intensidade que o fez recuar um passo. Não tenho troco, disse ela simples, sem humildade fingida nem desculpas. Pode ficar, respondeu ele, a voz mais rouca que pretendia. Isaura estudou seu rosto por um momento que pareceu eterno. Viu um homem bonito, bem vestido, com marcas de sofrimento ao redor dos olhos verdes. Viu também poder, perigo, um mundo ao qual ela jamais pertenceria. Devolveu o dinheiro. Obrigada, mas não preciso de esmola. Pegou a bandeja e se afastou, deixando Henrico parado na calçada com a nota na mão e um vazio no peito que não sentia há anos. Pela primeira vez desde a morte de Valentina, um sorriso quase se formou em seus lábios. Quase. Naquela tarde, trancado em seu escritório na cobertura do edifício empresarial que levava seu nome, Henrico não conseguiu se concentrar nos contratos milionários espalhados sobre a mesa de mogno. A imagem de Isaura voltava como uma obsessão. Os cabelos presos, as mãos cuidadosas, os olhos que não se curvaram diante de seu dinheiro. Henrico não era homem de agir por impulso. Construíra seu império sobre alicerces de paciência, estratégia e controle absoluto. Mas naquela tarde, depois do encontro com Isaura, fez algo que não fazia há anos. Agiu movido por uma inquietação que não conseguia nomear. Chamou Marcos, seu braço direito e investigador particular, um homem discreto que conhecia os segredos mais sombrios da elite paulistana. Quero saber tudo sobre uma garota, disse, entregando-lhe o endereço aproximado onde vira Isaura vendendo. Doces, nome, família, rotina, dívidas, sonhos. Tudo. Marcos arqueou uma sobrancelha, mas não questionou. Conhecia Henrico há 15 anos, desde antes do casamento com Valentina, e sabia que por trás daquela fachada fria havia um homem capaz, de grandes paixões e decisões irreversíveis. Em 3 dias, tinha um dossiê completo sobre Isaura Santos Silva. A menina de 17 anos vivia com a avó Conceição, de 72, no sobrado da Rua das Palmeiras, número 247. Órfã de pai desconhecido e mãe morta por complicações. No parto, fora criada pela avó que trabalhara a vida inteira como doméstica em casas de família da Vila Madalena. Isaura estudara até o 2º ano do ensino médio, abandonara os estudos para ajudar no sustento da casa, quando a avó começou a apresentar sinais de derrame. Não tinha namorado conhecido, frequentava a igreja do Rosário aos domingos, acordava às 5 da manhã para fazer doces e percorria a cidade vendendo sua mercadoria caseira. Mas havia algo mais no relatório que fez o sangue de Henrico gelar. Isaura estava sendo assediada há 2 anos por Dalton Ferreira, conhecido como Capeta no bairro, um agiotário de 40 anos que controlava o tráfico de drogas e a prostituição na região. Ele oferecia proteção às meninas da comunidade, em troca de favores sexuais, e tinha particular interesse em Isaura desde que ela completara 15 anos. A menina recusava sistematicamente suas propostas, mas Dalton não desistia. Pelo contrário, intensificava a pressão a cada negativa. O relatório também revelava que Dona Conceição havia sofrido um pequeno derrame 3 semanas antes, estava internada no Hospital das Clínicas em estado delicado, e o tratamento custava mais do que Isaura conseguia pagar vendendo doces. A menina visitava a avó todos os dias após terminar o trabalho, dormia no hospital quando possível e estava acumulando uma dívida hospitalar que crescia diariamente. Henrico fechou o dossiê e ficou em silêncio por 1 hora inteira,
observando a cidade através das janelas blindadas de seu escritório. A história de Isaura o tocava de forma inexplicável, despertando nele uma necessidade de proteção que não sentia desde os tempos em que sonhava em proteger Valentina e o filho que nunca nasceu. Mas havia algo mais, algo perigoso. Desejo. Um desejo que crescia como uma obsessão silenciosa, alimentado pela memória dos olhos castanhos que o enfrentaram sem medo na calçada. Foi então que tomou uma decisão que mudaria ambas as vidas para sempre. Na quinta-feira seguinte, Isaura estava no hospital segurando a mão enrugada de Dona Conceição quando foi chamada na recepção. Um homem elegante, de terno cinza e óculos dourados, se apresentou como Dr. Roberto Mendes, advogado particular. Senhorita Isaura, meu cliente gostaria de fazer-lhe uma proposta que pode resolver todos os seus problemas financeiros e garantir o melhor tratamento médico para sua avó. Isaura o olhou com desconfiança. Que tipo de proposta? Meu cliente, o Sr. Henrico Santoro, deseja contratá-la como esposa, não como amante nem como empregada. Esposa legal, com cerimônia civil, aliança no dedo, sobrenome assinado em cartório, vida completamente transformada. O mundo pareceu girar ao redor de Isaura. Ela se segurou na parede do corredor do hospital, tentando processar as palavras que acabara de ouvir. Esposa? De quem? Eu nem conheço esse homem. O Sr. Santoro a conhece o suficiente, continuou o advogado impassível. Em troca, a senhora terá casa, comida, roupas, tratamento médico completo. Para sua avó, segurança total e uma quantia considerável depositada em conta bancária exclusiva sua. O contrato matrimonial terá duração de 2 anos. Durante esse período, a senhora não poderá abandonar o casamento sem arcar com multas contratuais significativas. Deverá morar na mansão da família Santoro, acompanhar meu cliente em eventos sociais quando solicitado, manter absoluta discrição sobre a vida privada dele e estar disponível para os deveres conjugais, embora meu cliente tenha garantido que nada será forçado. Isaura sentiu náusea. Ele quer me comprar. Ele quer lhe oferecer uma oportunidade que poucas pessoas na sua situação teriam. Sua avó precisa de cirurgia cardíaca urgente. Os médicos estimam que ela tem, no máximo, 2 semanas sem intervenção médica. O Sr. Santoro pode providenciar os melhores especialistas do país, internação em hospital particular, tudo pago integralmente. As palavras atingiram Isaura como tiros certeiros. Dona Conceição estava mesmo piorando. Os médicos falavam em procedimentos caros que ela jamais poderia custear. Mas a ideia de se vender, mesmo que legalmente, a um homem que não conhecia, revoltava cada fibra de seu ser. Não, disse Isaura, a voz firme, apesar do tremor nas mãos. Diga ao seu cliente que não aceito. Não sou mercadoria para ser comprada. Não importa o preço. O advogado guardou os papéis na pasta de couro com a mesma frieza com que os tirara. Meu cliente esperava essa resposta. Disse que a procuraria novamente se mudasse de ideia, mas alertou que as oportunidades como esta não aparecem 2 vezes na vida. Isaura voltou para o quarto da avó com o coração disparado. Dona Conceição dormia ligada aos aparelhos, o rosto pálido e enrugado, parecendo menor na cama hospitalar. As mãos que um dia foram fortes, que amassavam a massa dos doces e afagavam os cabelos de Isaura nas noites de pesadelo, agora repousavam, inertes sobre o lençol branco. Vó, eu não posso fazer isso, sussurrou segurando a mão fria. Não posso me vender. A senhora sempre me ensinou que a dignidade vale mais que dinheiro. Mas durante a noite, enquanto dormia na cadeira desconfortável, ao lado da cama, Isaura foi despertada por alarmes. Dona Conceição havia tido outro derrame mais grave. Os médicos trabalharam por 3 horas para estabilizá-la. Na manhã seguinte, o cardiologista foi direto ao ponto. Sem a cirurgia, Dona Conceição não passaria da semana. Quanto custa? Perguntou Isaura, já sabendo que não teria como pagar. 120 mil reais, fora os exames complementares e internação. Podemos tentar pelo SUS, mas a fila de espera é de 6 meses. Isaura saiu do hospital caminhando pelas ruas de São Paulo como um fantasma. Passou pela Praça da Sé, onde costumava vender doces nos fins de semana,
Sentou-se nos degraus da catedral e chorou por 1 hora inteira. Chorou pela avó que estava morrendo, pela mãe que nunca conheceu, pela vida que parecia sempre conspirar contra ela. Foi ali, entre as pombas e os pedestres apressados, que Dalton a encontrou. Como sempre, surgiu do nada, com seu sorriso torto e os olhos pequenos que pareciam ver através das roupas. Oi, princesa. Soube que sua avó está mal. Sentou-se ao lado dela sem ser convidado, o cheiro forte de cigarro e suor impregnando o ar. Essas coisas acontecem com quem não tem proteção. Vá embora, Dalton. Não estou com paciência hoje. Calma, gata. Vim te fazer uma proposta. Uma proposta que vai resolver todos os seus problemas. Ele se aproximou mais, a voz baixa e ameaçadora. Tenho uns amigos meus, empresários importantes, que fazem umas festinhas especiais. Precisam de meninas bonitas, educadas, que sabem se comportar. O pagamento é bom. Muito bom. Isaura se levantou para sair, mas ele segurou seu braço com força. Não terminei de falar. 1 noite só, princesa. 1 noite e você ganha o dinheiro da cirurgia da sua avó. Fácil assim. Me solta. Isaura tentou se desvencilhar, mas Dalton apertou mais. Você vai aceitar, querida. Mais cedo ou mais tarde todas aceitam. E sabe por quê? Porque eu sempre tenho razão. Sua avó vai morrer, você vai ficar sozinha no mundo, e quando isso acontecer, vai precisar de proteção. Minha proteção. Nunca. Dalton riu, um som áspero que ecoou na praça. Nunca é uma palavra perigosa, princesa, principalmente quando se tem pouco tempo. Ele soltou o braço dela e se afastou. Tenho paciência, mas meus amigos não. Eles querem uma resposta até sexta-feira. Pensa bem. Isaura voltou para casa tremendo, não de frio, mas de raiva e desespero. O sobrado vazio parecia assombrá-la sem a presença da avó. Subiu para o quarto pequeno onde dormia desde criança. Olhou para a foto da mãe na mesinha de cabeceira, para os doces que não conseguira vender naquele dia, para a janela que dava para o quintal onde brincara quando ainda acreditava que o mundo podia ser justo. Foi então que encontrou embaixo da porta um envelope branco com seu nome escrito em letra elegante. Dentro, um cartão simples com uma frase. A oferta continua de pé. Você não precisa enfrentar isso sozinha. I.S. Junto com o cartão, uma foto. Dona Conceição, sorrindo no hospital, cercada por médicos sorridentes, em um quarto particular com flores nas mesinhas. No verso, uma data. Amanhã, se você aceitar. Isaura segurou o cartão com as mãos tremendo. Henrico Santoro não estava apenas oferecendo dinheiro, estava oferecendo esperança. Mas a que preço? Ela se lembrou do que a avó sempre dizia. Minha filha, Deus fecha uma porta, mas sempre abre uma janela. Às vezes só não vemos porque estamos olhando para o lugar errado. Naquela noite, Isaura não conseguiu dormir. Ficou na janela do quarto, observando as estrelas poucas visíveis no céu poluído de São Paulo, pesando suas opções. De um lado, Dalton e sua chantagem sinistra. Do outro, um homem que não conhecia, mas que pelo menos oferecia dignidade. Legal. Quando o sol nasceu, Isaura havia tomado uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Na manhã seguinte, Isaura se banhou com o sabonete de ervas que a avó fazia em casa, vestiu seu melhor vestido, um azul marinho simples que comprara num brechó para ir à igreja, e caminhou até o centro da cidade. Suas pernas tremiam a cada passo, mas sua determinação permanecia firme. Melhor um contrato frio do que um cativeiro real. O escritório de Henrico Santoro ocupava os últimos 3 andares de um prédio espelhado na Avenida Paulista. Isaura nunca havia estado em um lugar tão elegante. Mármore no chão, quadros caros nas paredes, funcionários vestidos como modelos de revista. Quando disse seu nome na recepção, foi imediatamente escoltada por uma secretária loira até o último andar. Henrico a esperava de pé, ao lado de uma mesa de reuniões onde os papéis do contrato estavam organizados. Vestia um terno azul, marinho que custava mais do que Isaura ganhava em 1 ano. Mas havia algo diferente em seus olhos quando a viu entrar. Uma mistura de alívio, expectativa e algo que ela não soube identificar. Pensei que não viria, disse ele, a voz mais suave do que ela se lembrava. Pensei em não vir, respondeu Isaura,
parando a 3 metros de distância. Mas minha avó está morrendo e eu não tenho escolha. Todos nós temos escolhas. Algumas apenas são mais difíceis que outras. Isaura o estudou por um momento. De perto, Henrico era ainda mais bonito do que se lembrava, mas havia uma tristeza profunda em seus olhos verdes que a intrigava. Por que eu? Você pode ter qualquer mulher que quiser. Por que uma vendedora de doces da periferia? Henrico hesitou, como se a pergunta o pegasse desprevenido. Porque você me lembrou de algo que pensei ter perdido para sempre. Ele se aproximou um passo. Coragem. O advogado explicou os termos do contrato detalhadamente. 2 anos de casamento civil. Isaura se mudaria para a mansão do Santoro, no Jardim Europa, teria uma ala particular da casa, vestimenta adequada, conta bancária própria com uma mesada generosa e total liberdade para visitar a avó sempre que quisesse. Em troca, deveria acompanhar Henrico em eventos sociais quando solicitado, manter discrição absoluta sobre a vida privada dele e cumprir os deveres conjugais quando ele desejasse, embora ele garantisse que respeitaria seus limites. E se eu quiser terminar o casamento antes dos 2 anos? Perguntou Isaura. Pagará uma multa de R$500 mil, respondeu o advogado friamente. 500 mil? Isaura riu amargamente. Isso é mais dinheiro do que verei na vida inteira. É, para garantir que você cumpra o acordo, disse Henrico. Assim como eu cumprirei o meu lado. Isaura assinou os papéis com a mão tremendo. Cada letra parecia selar um pedaço de sua alma, mas a cada assinatura pensava em Dona Conceição no hospital, nos médicos que poderiam salvá-la. O casamento civil aconteceu numa tarde de quinta-feira, no cartório mais discreto de São Paulo. Sem flores, sem festa, sem convidados além dos advogados que serviram como testemunhas. Isaura vestia um vestido branco simples que Henrico havia mandado entregar em sua casa, e ele usava o mesmo terno azul do dia do contrato. Quando o juiz perguntou se aceitava Henrico como esposo, Isaura olhou diretamente nos olhos dele, antes de responder. Aceito. A palavra saiu clara, firme, mas carregada de uma melancolia que ambos sentiram. Quando foi a vez de Henrico, ele segurou a mão de Isaura, pequena e calejada dentro da sua, grande e macia, e respondeu, olhando fixamente, para ela, aceito, mas havia algo em sua voz que soava menos como uma obrigação e mais como uma promessa. As alianças eram simples, de ouro branco, sem pedras. Quando Henrico colocou a dela no dedo anelar esquerdo, Isaura sentiu um arrepio que não conseguiu explicar. O metal estava frio, mas a mão dele estava quente. Podem se beijar, disse o juiz. Henrico se aproximou lentamente, dando tempo para Isaura recuar, se quisesse. Ela não recuou. O beijo foi casto, apenas um toque suave de lábios, mas durou alguns segundos a mais do que o protocolo exigia. Quando se separaram, ambos evitaram se olhar diretamente. Depois da cerimônia, Henrico acompanhou Isaura até o hospital. Dona Conceição já havia sido transferida para um quarto particular no Hospital Sírio-Libanês. Estava recebendo os melhores cuidados, e a cirurgia estava marcada para o dia seguinte com o melhor cardiologista do país. Minha netinha, sussurrou Dona Conceição quando viu Isaura entrar no quarto. Você está diferente. Estou casada, vó, disse Isaura, mostrando a aliança. Este é meu marido, Henrico. Dona Conceição olhou para Henrico com a sabedoria de quem já havia vivido muito. Você vai cuidar bem da minha menina? Com minha vida, respondeu Henrico, e pela primeira vez em 3 anos, ele disse algo em que realmente acreditava. Naquela noite, Isaura se mudou para a mansão Santoro. O casarão era imenso, com jardins que pareciam parques e quartos do tamanho de sua casa inteira. Henrico a acompanhou até a ala que seria sua, quarto, banheiro, sala de estar, pequena cozinha, e parou na porta. Se precisar de alguma coisa, é só pedir, disse ele. Meu quarto fica na ala oposta. Não vou incomodá-la. Isaura assentiu, sem saber o que dizer. Quando ele se afastou pelo corredor comprido, ela trancou a porta e se apoiou nela, finalmente permitindo que as lágrimas caíssem. Havia salvado a avó, mas a que custo? Estava casada com um estranho.
em uma casa que parecia um museu, vivendo uma vida que não era sua. Lá fora, na ala oposta da mansão, Enrico servia-se de um uísque e olhava pela janela para os jardins escuros. Pela primeira vez em 3 anos, não estava completamente sozinho. E pela primeira vez desde a morte de Valentina, sentia algo além de vazio. Sentia curiosidade. Os primeiros dias na mansão Santoro passaram como um sonho estranho. Isaura acordava em uma cama king size, com lençóis de algodão egípcio. Tomava banho em um banheiro de mármore maior que sua antiga sala e se vestia com roupas caras que encontrava organizadas no closet, todas do seu tamanho exato, escolhidas por alguém que estudara seu estilo discreto e respeitoso. Enrico cumpria rigorosamente sua promessa de não incomodá-la. Saía cedo para o escritório, voltava tarde, jantava sozinho em sua ala da casa. Eles se encontravam apenas nos corredores, trocando cumprimentos educados como 2 estranhos em um hotel fino. Bom dia, Isaura. Bom dia, Enrico. Nada mais. Mas ela sentia seus olhos nela durante esses encontros breves, um olhar intenso que a fazia corar sem saber por quê. A casa tinha funcionários discretos. Maria das Dores, a governanta que trabalhava ali há 20 anos, João, o motorista e segurança, e mais 3 empregadas que cuidavam da limpeza e jardinagem. Todos a tratavam com respeito, mas Isaura percebia a curiosidade mal disfarçada. Ela era muito jovem, muito simples, muito diferente do que esperavam da nova senhora da casa. A primeira esposa do senhor Enrico era uma dama da sociedade, contou Maria das Dores numa tarde, enquanto tomavam café na cozinha. Dona Valentina, uma mulher linda, educada, da melhor família. Eles se amavam muito. A governanta suspirou. Foi uma tragédia quando ela morreu. O senhor nunca mais foi o mesmo. Como ela morreu? Perguntou Isaura, tentando soar casual. Caiu da escadaria. Principal. Estava grávida de 7 meses. Perdemos os 2 numa noite só. Maria das Dores baixou a voz. Mas havia algo estranho naquela noite. Dona Valentina nunca descia as escadas sem segurar o corrimão, e ela estava descendo muito rápido, como se estivesse fugindo de alguma coisa. Ou de alguém. Isaura sentiu um arrepio. O que você quer dizer? Nada, menina, são apenas pensamentos de uma velha. O importante é que agora você está aqui, e o senhor parece menos sombrio. Menos sombrio. Isaura duvidava disso. Enrico continuava tão distante quanto no primeiro dia, mas ela começou a notar pequenos detalhes. Ele deixava flores frescas no vaso da entrada sempre que ela mencionava gostar de alguma cor específica. Mandava preparar doces brasileiros para a sobremesa quando sabia que ela estava com saudades da comida da avó. Providenciou um piano na sala de estar da ala dela quando a ouviu cantarolando receitas na cozinha. À noite, Isaura ouvia ruídos vindos da ala proibida da casa. Passos pesados, portas batendo, às vezes o som abafado de algo sendo quebrado. Uma noite, a curiosidade foi mais forte que a prudência. Saiu do quarto descalça e seguiu os ruídos pelos corredores escuros. A ala proibida ficava no segundo andar, separada por uma porta de madeira escura sempre trancada. Mas naquela noite, a porta estava entreaberta. Isaura empurrou-a devagar e entrou em um corredor que cheirava a mofo e tristeza. No final do corredor, uma luz fraca vinha de uma sala aberta. O que viu a deixou sem ar. Era um quarto de bebê completo. Berço de mogno entalhado, cômoda cheia de roupinhas dobradas, um cavalinho de balanço no canto, quadros com nomes Pietro Santoro pintados em dourado. Tudo coberto por uma camada fina de poeira, como um santuário abandonado. Enrico estava de joelhos no meio do quarto, segurando uma sapatinho de bebê azul, os ombros balançando em soluços silenciosos. Isaura nunca havia visto um homem chorar daquela forma, com uma dor tão profunda que parecia vir das entranhas. Ela recuou devagar, mas pisou em uma tábua que rangeu. Henrico se virou, o rosto molhado de lágrimas, os olhos vermelhos de dor. Whisky. Você não deveria estar aqui, disse ele, a voz rouca. Me desculpe, Isaura não sabia o que dizer. Toda a frieza de Enrico havia desaparecido,
deixando apenas um homem destroçado pela perda. Ele ia se chamar Pietro, continuou Enrico, como se falasse sozinho. Valentina já havia comprado tudo. Passava horas, aqui conversando com a barriga, fazendo planos. Ele se levantou cambaleando um pouco. Na noite em que morreram, tivemos uma discussão. Ela descobriu algo sobre mim, sobre meus negócios, e ameaçou me deixar. Disse que não queria que o filho crescesse perto de um homem como eu. Que tipo de negócio? Perguntou Isaura, embora uma parte dela não quisesse saber a resposta. Enrico riu amargamente. Os que pagam por esta casa, por esta vida, por sua cirurgia da sua avó. Não sou apenas um empresário da construção civil, Isaura. Tenho outras atividades, menos legais. O mundo de Isaura balançou. Você é um criminoso? Sou um homem que faz o que precisa ser feito para manter seu poder, assim como você fez o que precisava para salvar sua avó. Ele se aproximou dela e Isaura pôde sentir o cheiro de uísque em seu hálito. A diferença é que você mantém suas mãos limpas, as minhas... Ele não terminou a frase, mas Isaura entendeu. Estava casada com um homem perigoso, envolvido em negócios sombrios, atormentado pela morte da primeira esposa. E pela primeira vez, desde que assinara o contrato, sentiu medo real. Mas havia algo mais nos olhos de Enrico naquele momento. Uma vulnerabilidade que a tocou profundamente. Sem pensar, ela se aproximou e tocou seu rosto molhado de lágrimas. Você não matou sua esposa, disse suavemente. Seja lá o que aconteceu naquela noite, você não a empurrou. Como pode ter certeza? Porque você chora por ela há 3 anos. Homens que matam as esposas não constroem santuários para os filhos que perderam. Enrico segurou a mão dela contra seu rosto, fechou os olhos e pela primeira vez desde que se conheceram, Isaura viu o homem por trás da máscara de poder. Naquela noite algo mudou entre eles. Enrico não fechou a porta do quarto do bebê, quando saíram, como se finalmente estivesse pronto para deixar o passado respirar. Isaura o acompanhou até sua ala da casa, andando em silêncio pelos corredores de mármore, mas não como estranhos, como 2 pessoas que haviam compartilhado uma ferida. Obrigado, disse ele quando chegaram à porta do quarto dele, por não me julgar. Todos carregamos fantasmas, respondeu Isaura. Os meus só são menos sangrentos que os seus. Nos dias seguintes, a dinâmica entre eles se transformou sutilmente. Enrico começou a jantar na sala de jantar principal e convidava Isaura para acompanhá-lo. Ela aceitava, e as refeições silenciosas deram lugar a conversas cautelosas. Ele perguntava sobre a avó, que havia se recuperado magnificamente da cirurgia, e já estava falando em voltar para casa. Ela perguntava sobre o trabalho dele, a parte legal, pelo menos. Por que construção civil? Quis saber numa noite enquanto compartilhavam uma sobremesa de pudim de leite. Porque é sobre construir coisas que duram, respondeu Enrico. Meu pai sempre dizia que um homem se define pelo que deixa de pé depois que morre. Ele parou, o garfo suspenso no ar. Embora ultimamente eu me pergunte se vale a pena construir qualquer coisa quando tudo pode desabar numa noite. Era sobre Valentina. Sempre voltavam a ela, mesmo quando não mencionavam seu nome. Uma tarde de sábado, Isaura estava na cozinha, preparando brigadeiros, uma receita da avó que fazia quando se sentia nostálgica, quando Enrico apareceu na porta. Ela nunca o vira em casa durante os fins de semana, e certamente nunca na cozinha. Posso ajudar? Perguntou ele hesitante. Isaura olhou para ele com surpresa. Você sabe cozinhar? Não, mas posso aprender. Ela riu, o primeiro riso genuíno que ele ouvira desde que se conheceram. Está bem, mas aviso que é trabalho sujo. Enrico tirou o paletó, arregaçou as mangas da camisa social e se posicionou ao lado dela no balcão. Isaura mostrou como fazer as bolinhas de brigadeiro, como passá-las no granulado, como arrumar na bandeja. As mãos de Enrico eram grandes e desajeitadas para aquele trabalho delicado, e ele fazia uma bagunça terrível, lambuzando os dedos de chocolate e espalhando granulado pela bancada. Você é péssimo nisso,
disse Isaura rindo quando ele tentou formar uma bolinha que mais parecia uma ameba irregular. Nunca disse que era bom, disse que podia aprender. Havia algo hipnotizante em vê-lo concentrado, numa tarefa tão simples, as sobrancelhas franzidas em determinação, uma mancha de chocolate no rosto sem que ele percebesse. Isaura se aproximou para limpar a mancha com um pano de prato, e quando seus olhos se encontraram, ambos pararam de respirar. Henrico segurou a mão dela contra seu rosto, como havia feito no quarto do bebê, mas desta vez não havia lágrimas. Havia algo muito mais perigoso: desejo. Ele se aproximou devagar, dando tempo para ela recuar, mas Isaura não se moveu. Quando seus lábios se tocaram, foi como se uma barreira invisível finalmente cedesse. O beijo começou suave, quase tímido, mas se aprofundou quando Isaura respondeu, suas mãos se agarrando à camisa dele, puxando-o para mais perto. Henrico a encostou contra a bancada, as mãos na cintura dela, e por um momento esqueceram do mundo, dos contratos, dos motivos que os haviam juntado. Quando se separaram, ambos estavam sem ar. Isso não estava no contrato, sussurrou Isaura. Não. Concordou Henrico, a testa encostada na dela. Isso é real. Durante as semanas seguintes, eles se tornaram inseparáveis. Jantavam juntos todas as noites. Passavam os fins de semana caminhando pelos jardins da mansão, conversando sobre livros, sobre sonhos, sobre tudo, exceto o passado dele e o futuro deles. Isaura descobriu que Henrico tocava piano magnificamente, e ele descobriu que ela cantava com uma voz doce e afinada. Algumas noites, ele tocava enquanto ela cantava, e a mansão se enchia de uma música que não ouvia há anos. Os funcionários notavam a mudança. Maria das Dores sorria mais. João, o motorista, comentava que o patrão parecia 10 anos mais jovem. Até os jardins pareciam mais coloridos. Isaura estava começando a acreditar que aquilo poderia funcionar, que do contrato frio poderia nascer algo verdadeiro, quando sua ilusão foi despedaçada de forma brutal. Foi numa quinta-feira pela manhã. Ela desceu para a cozinha mais cedo que o habitual e ouviu Henrico falando ao telefone no escritório dele, a porta entreaberta. A voz era fria, calculista, completamente diferente do homem carinhoso que ela estava conhecendo. Sim, ela está cedendo conforme o planejado, dizia ele para alguém do outro lado da linha. Não foi difícil. Meninas como ela são previsíveis. Um pouco de atenção, alguns gestos românticos, e elas se moldam ao que você quer. O contrato está sendo cumprido à risca. Em menos de 1 ano e meio estarei livre dela e com a herança do meu pai intocada. Isaura sentiu o mundo desabar ao seu redor. Herança? Que herança? E o que ele queria dizer com moldar? Não se preocupe, continuou Henrico. Ela não suspeita de nada. Acredita que está apaixonada. É tocante, na verdade. Quase me sinto mal por estar usando os sentimentos dela, mas negócios são negócios. Quando o contrato terminar, ela voltará para seu lugar, com uma bela indenização e uma lição sobre não se envolver com homens acima de sua classe. Cada palavra era uma punhalada no coração de Isaura. Tudo havia sido uma farsa. Os jantares, as conversas, os beijos, a música. Ele estava apenas cumprindo um plano, moldando-a como um boneco de argila para seus propósitos. Ela subiu correndo para seu quarto, trancou a porta e, pela primeira vez, desde que chegara àquela casa, chorou, até não ter mais lágrimas. Depois, com uma determinação fria que não sabia possuir, tirou a aliança do dedo, atirou-a na cômoda e começou a fazer as malas. Se Henrico Santoro queria jogar, ela mostraria que também sabia ser estratégica. Mas primeiro, precisava descobrir que história era aquela sobre herança. E depois, desapareceria da vida dele de uma forma que ele jamais esqueceria. Isaura desapareceu por 2 dias inteiros. Simplesmente sumiu da mansão sem avisar ninguém, deixando apenas a aliança sobre a cômoda e uma gaveta vazia onde guardava suas poucas roupas pessoais. Henrico descobriu sua ausência na hora do jantar, quando Maria das Dores veio perguntar se a senhora jantaria em seu quarto, já que não havia descido para a refeição. Ele subiu correndo para a ala dela. Encontrou a porta destrancada e o quarto arrumado,
como se ninguém jamais tivesse vivido ali. A única evidência de que Isaura existira eram as partituras de piano deixadas sobre o instrumento da sala, com anotações dela a lápis nas margens e o cheiro doce de baunilha que ainda impregnava o ar. Encontre-a, ordenou a Marcos pelos telefone, a voz tensa de uma forma que o investigador não ouvia desde a morte de Valentina. Vasculhe a cidade inteira se for preciso, mas encontre-a. Ela pode ter voltado para a casa da avó, sugeriu Marcos. Já mandei verificar. A casa está vazia há semanas. A avó ainda está se recuperando na casa de repouso que paguei. Durante esses 2 dias, Henrico não dormiu, não comeu direito, não conseguiu se concentrar em reuniões importantes. Caminhava pela mansão como um fantasma, entrando no quarto dela várias vezes por dia, como se pudesse materializar Isaura através da força da vontade. Foi Maria das Dores quem fez a pergunta que ele não queria enfrentar. O senhor fez alguma coisa para a menina, não fez? Não, respondeu ele, mas sua voz não convencia nem a si mesmo. Na verdade, Isaura estava bem mais perto do que ele imaginava. Refugiara-se num pequeno hotel barato no centro de São Paulo e passava os dias na biblioteca pública pesquisando tudo o que conseguia sobre a família Santoro. O que descobriu a deixou ainda mais confusa e furiosa. Henrico havia mentido sobre quase tudo. Seu pai, Giovanni Santoro, morrera recentemente deixando uma cláusula testamentária peculiar. O filho só herdaria a fortuna completa da família se estivesse casado por pelo menos 2 anos com uma mulher de caráter comprovado. Se permanecesse solteiro ou se divorciasse antes desse prazo, metade da herança seria doada para instituições de caridade. A questão era, por que ele escolhera justamente ela? Havia milhares de mulheres da alta sociedade que se casariam com ele sem hesitar. Por que buscar uma vendedora de doces da periferia? A resposta veio na forma de uma carta que Isaura encontrou escondida entre os papéis do contrato matrimonial. Uma carta que o advogado havia esquecido de retirar. Era de Giovanni Santoro para seu filho, escrita pouco antes de morrer. Henrico, você se tornou um homem frio, calculista, incapaz de amor verdadeiro. Sua mãe estaria envergonhada do que você se tornou. Se quiser minha herança, prove que ainda é capaz de sentir algo genuíno por outra pessoa. Case-se com uma mulher que você não possa comprar, que não se impressione com seu dinheiro, que o desafie a ser melhor. Só assim descobrirá se ainda há humanidade em você. Isaura leu a carta 3 vezes antes de entender completamente. Ela não havia sido escolhida por acaso. Giovanni Santoro havia investigado sua vida, sabia de sua integridade, de sua recusa em se vender para Dalton, de sua dignidade mesmo na pobreza. Ele queria que o filho se apaixonasse por uma mulher impossível de corromper. O plano do pai estava funcionando melhor do que ele poderia imaginar. Henrico realmente se apaixonara. Isaura vira nos olhos dele, sentira na forma como a tocava, ouvira na música que faziam juntos, mas o orgulho ferido não a deixava aceitar que tudo começara como uma manipulação. Na manhã do 3º dia, quando finalmente voltou para a mansão, encontrou Henrico esperando-a na entrada principal. Ele estava despenteado, com barba por fazer, as roupas amarrotadas como se tivesse dormido nelas. "Onde você estava?" perguntou ele, a voz rouca de preocupação e alívio. "Descobrindo quem você realmente é", respondeu Isaura, entregando-lhe a carta do pai. "E descobrindo quem eu realmente sou para você." Henrico leu a carta com o rosto cada vez mais pálido. Quando terminou, olhou para ela com uma expressão que misturava surpresa, culpa e algo muito próximo do desespero. "Você não entende." "Entendo perfeitamente. Seu pai queria que você aprendesse a amar alguém de verdade, e eu fui a cobaia escolhida. A questão é, você aprendeu?" Isaura: "Não minta para mim, não mais." Ela se aproximou dele, os olhos brilhando de lágrimas contidas. "Eu ouvi sua conversa ao telefone. Sobre me moldar, sobre cumprir o contrato, sobre me devolver ao meu lugar quando tudo acabar." Henrico fechou os olhos, como se levasse um soco no estômago. Era antes de... Antes de quê?
Antes de decidir que poderia me usar de uma forma mais interessante, antes de descobrir que eu era mais difícil de quebrar do que imaginou, antes de me apaixonar por você, a confissão saiu como um grito desesperado. Antes de perceber que você é a única coisa boa que aconteceu na minha vida em anos. Antes de descobrir que posso ser um homem melhor quando estou com você. Isaura o olhou por um longo momento, estudando seu rosto em busca de sinais de mentira. Prove, disse finalmente. Como? Rasgue o contrato. Case-se comigo de novo, sem cláusulas, sem multas, sem prazos, ou me deixe ir embora agora, para sempre. Henrico hesitou apenas um segundo antes de puxar o contrato do bolso interno do paletó. Ele o carregava consigo há 2 dias, como se fosse um talismã, e rasgá-lo ao meio, depois em quartos, depois em pedaços tão pequenos que pareciam confete. Pronto, disse, deixando os papéis caírem no chão de mármore. Agora você é livre para escolher. Isaura olhou para os destroços do contrato, depois para o homem que a observava com o coração exposto nas mãos. Eu escolho, começou, mas foi interrompida pelo som de carros chegando em alta velocidade no portão da mansão. Dalton havia voltado, e desta vez não vinha sozinho. O portão eletrônico da mansão Santoro explodiu em fagulhas quando os 2 carros pretos o atravessaram sem diminuir a velocidade. Henrico empurrou Isaura para trás da coluna de mármore da entrada, enquanto o som de pneus cantando no asfalto ecoava pelo jardim perfeitamente cuidado. Vai para dentro da casa e se tranca no meu escritório, ordenou ele, a voz firme apesar do medo que brilhava em seus olhos. A porta é blindada, há um telefone direto para a polícia. Não vou te deixar sozinho, disse Isaura agarrando o braço dele. Não é hora de heroísmo, Isaura. Dalton não veio aqui para conversar. Antes que pudessem discutir mais, 5 homens saltaram dos carros, todos armados, liderados por Dalton, que sorria com a crueldade de quem finalmente encontrara sua presa encurralada. Ele estava diferente dos encontros anteriores, mais magro, com cicatrizes no rosto, os olhos injetados de sangue de quem usava drogas pesadas. Henrico Santoro, gritou Dalton, caminhando em direção à entrada da mansão com a arma apontada. Para frente. Saiu mais caro do que você imaginava roubar minha mercadoria, não foi? Sua mercadoria? Replicou Henrico, saindo de trás da coluna, mas mantendo Isaura protegida. Isaura nunca foi sua. A princesinha me deve favores há anos, e agora que descobri onde ela está se escondendo, vim cobrar, com juros. João, o motorista e segurança da mansão, apareceu pela lateral da casa com sua própria arma, mas foi rapidamente cercado por 2 dos homens de Dalton. Maria das Dores e as outras funcionárias se esconderam na cozinha, seguindo protocolos de segurança que Henrico havia estabelecido anos antes para situações como essa. O que você quer? Perguntou Henrico, calculando mentalmente as distâncias, as saídas, as chances de proteger Isaura. 50 mil reais pelo tempo perdido, procurando a princesinha. E ela vem comigo para quitar as dívidas da família. A vovozinha dela contraiu umas despesas médicas bem caras ultimamente. Não devo nada a você, gritou Isaura saindo de trás de Henrico, apesar dos protestos dele. Paguei todas as dívidas da minha avó. Dalton riu, um som áspero que ecoou pelo jardim. Pagou com dinheiro dele, princesa, mas comigo as contas não se transferem. Suas dívidas são suas dívidas. Não existe dívida nenhuma, disse. Henrico dando um passo à frente. Você está inventando desculpas para um sequestro. Sequestro? Dalton fingiu indignação. Que palavra feia. Eu diria que é uma reunião de negócios em atraso. Foi então que Isaura notou algo que gelou seu sangue. Um dos homens de Dalton estava derramando gasolina na lateral da mansão. Eles não queriam apenas dinheiro. Queriam destruir tudo. Henrico, sussurrou ela, tocando seu braço. Ele seguiu o olhar dela e viu o que ela havia visto. Filhos da puta, murmurou entre dentes. Isso mesmo, ricaço, disse Dalton, notando que haviam percebido o plano. Ou vocês cooperam, ou a mansão vira churrasco, com vocês dentro. Henrico sabia que não podia entregar Isaura, não depois de tudo que haviam passado juntos,
Não depois de descobrir que a amava de verdade, mas também sabia que os homens de Dalton não estavam brincando. Ele reconheceu o tipo, viciados em drogas pesadas, sem nada a perder, capazes de qualquer violência. Tudo bem, disse finalmente. Você ganha, mas deixa a casa em paz. Tem pessoas inocentes aqui dentro. Não, gritou Isaura. Não vou com... Ele prefiro morrer. Que romântico, debochou Dalton. Mas você não vai morrer, princesa. Vai só trabalhar para mim até quitar suas dívidas. Alguns anos, no máximo. A palavra trabalhar soou como o que realmente significava, e Isaura sentiu náusea. Era disso que havia escapado quando aceitou o contrato de Henrico. E agora estava de volta ao mesmo pesadelo. Foi quando Henrico tomou uma decisão que mudou tudo. Em vez de continuar negociando, ele se jogou sobre Dalton, derrubando-o no chão de paralelepípedos do jardim. O tiro que saiu da arma passou raspando pela cabeça de Isaura, estilhaçando o vidro da porta de entrada da mansão. O que se seguiu foi caos total. João conseguiu desarmar um dos homens e começou uma luta corporal. Isaura correu para dentro da casa, mas não para se esconder. Foi buscar a faca de cozinha que sabia que Maria das Dores guardava na gaveta de emergência. Quando voltou ao jardim, Henrico sangrava de um corte no rosto, mas ainda lutava com Dalton, pelo controle da arma. Outro dos homens apontava sua pistola para eles, sem conseguir atirar com medo de acertar o próprio chefe. Isaura não pensou. Agiu por instinto, correndo por trás do homem armado e enterrando a faca entre suas costelas, com toda a força que tinha. Ele gritou. Girou para trás e a atingiu no rosto com o punho fechado, derrubando-a no chão. O barulho da sirene da polícia ecoou ao longe. João havia conseguido acionar o alarme silencioso. Dalton ouviu o som e soube que tinha poucos minutos antes dos carros chegarem. Isso não acabou, gritou ele, empurrando Henrico e correndo para o carro. Você me deve, princesa, e eu sempre cobro minhas dívidas. Os homens restantes o seguiram, deixando um deles ferido para trás. Em menos de 2 minutos, haviam desaparecido pelas ruas de São Paulo, deixando o jardim da mansão parecendo uma zona de guerra. Henrico correu para Isaura, que estava sentada no chão com o rosto sangrando onde fora atingida. Você está bem? Machucou alguma coisa? Estou bem, mentiu ela, embora sentisse como se a cabeça fosse explodir. E você? Vivo, respondeu ele, ajudando-a a se levantar. Graças a você. Quando a polícia chegou, encontrou-os abraçados no meio dos destroços, segurando um ao outro, como se o mundo pudesse desabar a qualquer momento. E talvez pudesse mesmo. O Hospital das Clínicas, na madrugada, tinha aquele cheiro característico de desinfetante e medo que Isaura conhecia bem dos dias em que acompanhara a recuperação da avó. Henrico estava na sala de curativos, levando pontos no corte que atravessava sua testa da sobrancelha até a linha do cabelo, quando o delegado responsável pelo caso chegou para colher depoimentos. Pelo que entendi, vocês conheciam o agressor, disse o delegado Carvalho. Um homem de 50 anos com cara de quem já vira de tudo. Dalton Ferreira tem um extenso histórico criminal. Tráfico, lenocínio, extorsão. Vocês têm ideia do motivo do ataque? Isaura trocou um olhar com Henrico. Como explicar que tudo começara com ela recusando as propostas indecentes de Dalton? Como contar sobre o contrato matrimonial, sobre a herança, sobre toda a história que os trouxera até ali? Ele vinha me incomodando há anos, disse Isaura finalmente. Quando eu me casei e saí do bairro, ele deve ter ficado furioso. Rei decidiu que podia invadir uma propriedade particular armado para resolver uma questão pessoal. Completou Henrico, permitindo que a enfermeira terminasse de limpar seu ferimento. O delegado fez algumas anotações, mas Isaura percebeu que ele não estava comprando completamente a história. Senhor Santoro, o senhor tem algum envolvimento com atividades ilícitas que possam ter motivado este ataque? A pergunta ficou suspensa no ar por alguns segundos longos demais. Henrico sabia que sua reputação não era imaculada, que havia rumores sobre seus negócios menos legais, mas nunca fora formalmente acusado de nada. Sou empresário da construção,
Se viu há 15 anos, delegado. Meus negócios são transparentes. Claro, disse Carvalho sem convicção. De qualquer forma, recomendo que contratem segurança adicional. Homens como Dalton Ferreira não desistem facilmente, e a invasão de hoje foi apenas um aviso. Quando o delegado se retirou, Henrico e Isaura ficaram sozinhos no corredor do hospital. Ela estava sentada numa cadeira de plástico, uma compressa de gelo no rosto onde Dalton a atingira, observando as pessoas que passavam. Famílias aflitas, médicos cansados, enfermeiras eficientes. Você salvou minha vida hoje, disse Henrico, sentando-se ao lado dela. Você salvou a minha primeiro. Isaura. Ele hesitou procurando as palavras certas. Eu nunca quis que você se machucasse por minha causa. Quando vi aquele homem apontando a arma para você, pensei que fosse morrer. Mas não morreu. Nós dois estamos vivos. Por pouco. E da próxima vez, talvez não tenhamos tanta sorte. Isaura virou-se para olhá-lo. Da próxima vez, Dalton não vai desistir. Você ouviu o delegado? Homens como ele não esquecem uma humilhação como a de hoje. Henrico passou a mão pelo cabelo cansado. E eu não posso proteger você se você estiver comigo. Do que você está falando? Estou falando que talvez seja melhor se você for embora. Para longe de São Paulo, longe de mim, longe de toda essa confusão. Isaura sentiu como se levasse um tapa. Você está me mandando embora. Estou tentando te manter viva. Decidindo por mim. De novo. Ela se levantou, jogando a compressa de gelo numa lixeira próxima. Primeiro seu pai decide que eu seria perfeita para seus planos. Depois você decide que eu seria uma boa esposa contratada. Agora você decide que seria melhor eu sumir da sua vida. Alguém aqui vai me perguntar o que eu quero? O que você quer pode te matar, Isaura. O que eu quero, disse ela, a voz crescendo de volume, é parar de ser tratada como uma boneca que todos podem mover de lugar conforme a conveniência. O que eu quero é que você pare de tomar decisões sobre minha vida sem me consultar. Eu só estou tentando. Você está tentando fugir. Está com medo de que estar comigo seja muito complicado, muito perigoso, muito real e quer uma desculpa para voltar à sua vida segura e controlada. A acusação atingiu Henrico como um soco, porque havia uma parte de verdade nela. Ele estava com medo. Medo de amar alguém de novo e perdê-la como perdeu Valentina. Medo de que sua vida violenta destruísse a pureza de Isaura. Medo de descobrir que não merecia ser amado por uma mulher como ela. Talvez você tenha razão, disse ele finalmente. Talvez eu seja covarde demais para lutar pelo que quero. Então me diga, disse Isaura se aproximando dele. O que você quer? Henrico a olhou nos olhos, castanhos, determinados, brilhando de lágrimas que ela se recusava a derramar. Eu quero você. Quero acordar todos os dias ao seu lado. Quero ouvir você cantando na cozinha. Quero que você me ensine a fazer brigadeiros horríveis pelo resto da minha vida. Então lute por isso. E se eu não conseguir proteger você? Então lutaremos, juntos, como fizemos hoje. Henrico ficou em silêncio por um longo momento, observando o rosto machucado de Isaura, lembrando-se de como ela havia arriscado a própria vida para salvá-lo algumas horas antes. Você tem certeza? Mesmo sabendo que minha vida é complicada, que sempre haverá perigos, que eu não sou o homem bom que você merece? Tenho certeza de uma coisa só, respondeu Isaura. Você é o homem que eu escolho. Não por contrato, não por necessidade, não por gratidão, por amor. Mas quando Henrico tentou se aproximar para abraçá-la, Isaura deu um passo para trás. Mas primeiro, disse ela, eu preciso de tempo para processar tudo isso, para decidir se consigo viver com os seus segredos, com os seus inimigos, com toda a violência que vem junto com você. Quanto tempo? Não sei. Talvez semanas, talvez meses. Vou ficar com minha avó por um tempo, pensar sobre o que realmente quero da vida. Henrico assentiu, embora cada palavra fosse como uma facada. E depois? Depois eu te dou uma resposta definitiva. Naquela manhã, quando saíram do hospital, cada um seguiu um caminho diferente. Henrico voltou para sua mansão, vazia,
e Isaura foi para a casa de repouso onde a avó se recuperava, carregando nos ombros o peso de uma decisão que mudaria o rumo de ambas as vidas. 2 meses e meio se passaram como 2 eternidades diferentes. Isaura passava os dias cuidando da avó Conceição, que havia se recuperado magnificamente, e agora caminhava pelo quintal da casa de repouso, contando histórias para outras senhoras sobre sua neta, que casou com um príncipe da cidade grande. Nas tardes livres, Isaura abriu uma pequena confeitaria no bairro da Liberdade, voltando às suas origens, às receitas da avó, a vida simples que conhecia antes de Henrico. Mas as noites eram diferentes. Nas noites, quando fechava a confeitaria e voltava para o pequeno apartamento que alugara próximo à casa de repouso, Isaura sentia um vazio que não conseguia preencher. Tocava o local onde costumava usar a aliança. Lembrava-se do piano da mansão, da voz de Henrico cantarolando enquanto cozinhavam juntos, do jeito como ele a olhava quando pensava que ela não estava vendo. Do outro lado da cidade, Henrico vivia sua própria versão do inferno. Havia reforçado a segurança da mansão, contratado investigadores para localizar Dalton, que havia desaparecido completamente, e tentado voltar à rotina de antes. Mas nada era como antes. A casa parecia um mausoléu. Ele não conseguia mais comer na sala de jantar sem lembrar das conversas com Isaura. Não conseguia passar pelo piano sem ouvir ecos da voz dela cantando. Maria das Dores, preocupada com o patrão que emagrecia e mal dormia, tomou uma iniciativa inesperada. Numa tarde de quinta-feira, apareceu na confeitaria de Isaura carregando uma bandeja com os brigadeiros que ela havia ensinado Henrico a fazer. Ele fez estes para a senhora, disse a governanta, colocando a bandeja no balcão. Estão horríveis, como sempre, mas ele insiste em tentar. Isaura olhou para os brigadeiros mal formados, alguns grudados na forma, outros desintegrados, e teve vontade de chorar e rir ao mesmo tempo. Como ele está? Mal. Muito mal. Não. Come direito, não dorme. Passa as noites no escritório trabalhando como se o mundo fosse acabar amanhã. Maria das Dores suspirou. Menina, eu criei esse menino. Vi ele perder a primeira esposa. Vi ele se fechar para o mundo. Mas nunca vi ele amar alguém como ama você. Amor não basta, disse Isaura, embora sua voz saísse menos convincente do que pretendia. Tem muita coisa que não funciona entre nós. Toda coisa que vale a pena exige trabalho, querida, e pelo que vi, vocês dois são capazes de lutar por qualquer coisa quando estão juntos. Naquela noite, Isaura ficou acordada até tarde olhando para os brigadeiros imperfeitos, pensando na conversa com Maria das Dores, lembrando-se de tudo que havia vivido com Henrico. O medo, a paixão, a cumplicidade, o crescimento. Ele não era perfeito, mas era seu. E ela não era a mesma menina ingênua que vendia doces na rua. Havia se tornado uma mulher capaz de tomar suas próprias decisões e lutar por elas. Na manhã de sexta-feira, tomou uma decisão que havia adiado por tempo demais. Quando o carro simples estacionou em frente ao prédio empresarial de Henrico, alguns funcionários estranharam ver uma jovem de vestido azul marinho e tênis branco subir até a cobertura carregando uma bandeja de doces caseiros. A secretária tentou impedi-la, mas Isaura simplesmente disse: "Sou Isaura Santoro. Ele vai me receber." Henrico estava em uma reunião importante com investidores japoneses quando a secretária bateu na porta do escritório. Ele ia mandar dizer que não queria ser incomodado quando ouviu o nome, Isaura Santoro. "Cancelem a reunião", disse ele aos japoneses, que ficaram perplexos com a mudança súbita de prioridades. "Reagendaremos para a próxima semana." Quando Isaura entrou no escritório, Henrico estava de pé atrás da mesa de mogno, visivelmente mais magro, com olheiras profundas, mas os olhos brilhando com uma intensidade que ela não via há meses. "Você veio como Isaura Santoro?" e perguntou ele, ecoando as palavras do contrato que haviam assinado tanto tempo antes. "Não", respondeu ela, colocando a bandeja sobre a mesa e se aproximando devagar. "Vim como Isaura Santos Silva, a mulher que te ama, mas só se você me quiser como escolha, não como necessidade." Henrico contornou a mesa, parando a poucos centímetros dela.
E se eu disser que você é ambas as coisas? Que te escolho todos os dias, mas que também preciso de você, como preciso do ar para respirar. Então eu diria que estamos falando a mesma língua. Ele estendeu a mão e ela a pegou. Sem contratos desta vez? Sem contratos, apenas promessas que fazemos um para o outro. Que tipo de promessas? Isaura sorriu, e foi como se o sol entrasse no escritório sombrio. Que vamos construir algo novo. Que quando surgirem problemas, e vão surgir, vamos enfrentá-los juntos. Que você vai parar de tentar me proteger tomando decisões por mim e eu vou parar de fugir quando as coisas ficarem difíceis. E Dalton, e todos os perigos que vêm comigo. Dalton é um covarde que só ataca quem está sozinho, e eu não vou mais estar sozinha, nem você. Henrico segurou o rosto de Isaura entre as mãos, observando cada detalhe que havia guardado na memória durante os meses de separação. Eu te amo, disse ele. Te amo desde o dia em que você devolveu meu dinheiro na calçada. Te amo porque você me ensinou que eu podia ser melhor do que pensava. Eu também te amo, respondeu ela. Amo quem você é quando está comigo. Amo quem eu me torno quando estou contigo. Quando se beijaram, não foi como o primeiro beijo hesitante na cozinha, nem como o beijo desesperado no hospital. Foi como o primeiro beijo de suas vidas reais, das pessoas que haviam se tornado juntos, das promessas que estavam fazendo sem testemunhas ou contratos. Lá fora, São Paulo continuava sua vida frenética, mas ali naquele escritório, duas pessoas que haviam se encontrado nas circunstâncias mais improváveis descobriam que o amor verdadeiro não precisa de documentos para ser legal, não precisa de prazos para ser eterno e não precisa de perfeição para ser perfeito. 3 meses depois, eles se casaram de novo. Desta vez com flores, com festa, com Dona Conceição chorando de emoção na primeira fila e com votos que escreveram